Olá, turma, tudo bem? Aqui é o professor Marcos e hoje a gente vai ver o valor numérico de uma expressão algébrica. Bom, por definição, nós temos que ela é o resultado que se obtém ao substituir as variáveis por um valor específico, ou seja, um valor dado ali durante os nossos problemas, tá? E nossas atividades. Vamos pensar o seguinte: determine o valor numérico da expressão 2x mais 7 para letra A, x igual a 8. Então, ele quer saber quanto que vale essa expressão quando o meu valor de x é 8. Então, é bem facilzinho a resolução. Pense o seguinte, a minha expressão é 2x mais 7. Só temos que lembrar o seguinte, o 2 ele é um fator, ou seja, ele está multiplicando a variável x. Então, nós temos 2 vezes x. Bom, por definição, nós temos que substituir esse meu x por um número que nós temos ali dado, ou seja, o número 8. Então, nós temos 2 vezes. Agora, quem vai ser x? O meu número 8. Então, eu quero saber o valor da expressão quando o meu x é ali substituído, ó, substituído pelo 8 neste caso. Então agora nós obtemos o quê? Uma expressão numérica, onde eu só tenho números que eu consigo resolver e obtenho um único valor, tá? Aí é só fazer 2 vezes 8, 16, 16 mais 7, 23. Pronto, o valor daquela expressão algébrica, 2x mais 7, quando eu tenho x igual a 8, é 23. Então, o valor numérico é só a gente substituir e calcular, tá? Vamos ver no exemplo, né, na letra B, quando x é igual a menos 3. Então, nós temos ali, ó, 2x mais 7. No lugar do x, nós temos o quê? O menos 3. E vamos utilizar os parênteses para ter aquela separação, né, do símbolo da multiplicação com o símbolo, né, do negativo do meu número inteiro. Então, utilizem o parênteses. Lembre disso, tá? Aqui não precisou porque não tinha necessidade. Então, copia o resto, mais 7. E agora, nós temos que 2 vezes 3, 6. Opa, menos 6, mais 7, né? Mais vezes menos, menos, regra dos sinais. O 7 só copia, porque agora a gente só faz a resolução. Menos 6 mais 7, devo 6, pago 7, me resta ainda um positivo aí. Então, o valor numérico dessa expressão, quando x é menos 3, é mais 1. Lembram das histórias de que a letra é uma variável, ela pode assumir vários valores. E agora, quando a gente atribui um valor, a gente descobre esse valor numérico, certo? Então, obtemos aqui, ó, 23 mais 1, então, valores variáveis. Bom, quando x é uma fração, tá? Vamos pensar. Você resolve no mesmo esqueminha. 2x mais 7 é a minha expressão. Substituímos, trocamos a minha variável x. Então, 2 vezes x é 1/3. Lembre que é multiplicação, porque a gente tem que multiplicar aquele coeficiente 2, beleza? Mais 7. Bom, multiplicação de um número, né, por uma fração. Lembrar aqui, ó, que nós temos o 1 aqui na parte de baixo para facilitar, então nós temos que fazer o 2 vezes 1, que dá 2, o 1 vezes 3, que dá 3, ou seja, 2/3 mais 7. Nesse caso aqui, nós temos que fazer o MMC de 3 e 1 é o próprio 3. Então, agora lembrar, 3 dividido por 3, 1 vezes 2, 2. 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 7, 20.
21. Daí, agora é só fazer 2 mais 21, 23 terços. Daí, o meu valor numérico quando x é igual a 1 terço. Então é bem facilzinho, é só lembrar da definição. Substituir a variável ou as variáveis que aparecem ali na minha expressão e calcular a expressão numérica que a gente obtém até encontrar um único valor. Por isso a gente tem que conhecer todas as operações, tudo o que a gente viu até então vai ser agora aplicado na resolução desses problemas. Vamos seguir para mais alguns exemplos para vocês obterem ali mais diquinhas de resolução. Bom, continuando com os exemplos. Determine o valor numérico de x² mais 1 quando x é igual a menos 2. Bom, nós temos a nossa expressão, então, x² mais 1. Nosso objetivo é substituir o valor de x, tá? Por agora menos 2. Então, vamos pensar o seguinte, eu vou trocar o valor de x por menos 2. Eu vou utilizar os parênteses, por quê? Porque o expoente 2 é do número menos 2, tá? Lembrem que existe a diferença de escrita assim, ó, 2 ao quadrado, né, é diferente de menos 2 ao quadrado, tá? Nós temos resoluções diferentes. Aqui o resultado é menos 4. Aqui o resultado vai ser mais 4. Cuidem isso, tá? Isso é uma observação bem interessante vocês botarem ali no caderno. Bom, continuando aqui. Mais 1. A gente copia a partezinha que a gente não substitui. Menos 2 ao quadrado, como eu mostrei ali, é fazer menos 2 vezes menos 2. Menos vezes menos dá mais 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, nós temos mais 5. Pronto. O valor numérico de x² mais 1, quando x é igual a menos 2, é mais 5. Só substituir e saber a operação que a gente tem que fazer. É muito simplesinho. Aqui, 1/2 vezes y. 1/2 e y, quando y é igual a 22. Essa multiplicação é muito importante vocês terem em mente. O y ali está multiplicando o coeficiente 1/2. Então, pensem comigo. Eu tenho 1/2 vezes y. Nós temos que substituir, ou seja, 1/2 vezes 22, tá? E se eu lembrar aqui, lá daquilo que a gente viu, da simplificação que a gente pode fazer, né, antes de resolver, nós podemos ter aqui, ó, o 2 e o 22 são múltiplos, dá para dividir, 2 dividido por 2 dá 1, 22 dividido por 2 dá 11. Olha como facilitou a minha resolução agora, porque 1 vezes 11, 11, e 1 vezes 1 daria 1 na parte de baixo. Mas, como a gente já tem que se acostumar, um número 1 na parte de baixo não é necessário aparecer, ou seja, meu valor numérico é simplesmente o número 11. Claro, professor, essa simplificação eu não vi que podia acontecer, fiz ela lá no final. Não tem problema, tá? Ela vai gerar 22 meios, que aí vocês vão ver que o resultado é uma fração aparente, né? E vocês podem fazer divisão direto para o número natural 11, ok? Então, aqui, ó, lembrar sempre que o número aqui na frente está multiplicando. Aqui nós temos, na letra C, menos 1 menos x, quando x é igual a menos 3/4. Então, vamos pensar o seguinte, eu tenho menos 1 menos x. Menos 1, nós temos que substituir. E observe, se eu não colocar o parênteses, olha como fica estranho, ok? Ali a minha
a montagem da expressão numérica. Fica dois negativos juntos. Então lembre, quando você substitui e tem um sinal ali, tá? Ou quando for necessário, sempre coloquem os parênteses. Vejam, se acostumem com a estranheza, né, que acontece quando isso aparece nos nossos desenvolvimentos, tá? Então olha ali o parênteses como fica melhor a separação agora dos dois sinais. Bom, para resolver isso nós temos menos 1. Lembre, sinal na frente de um parênteses nós relacionamos com o oposto. Então o oposto de menos 3/4 é mais 3/4. Tiramos dos parênteses, agora é só resolver fazendo MMC de 1 e de 4 é o número 4. Então agora divide, divide e multiplica. 4 dividido por 1, 4. 4 vezes 1, 4. Só que vai o sinal junto, menos 4. Mais 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 3, 3. E agora, o último passinho, menos 4 mais 3. Eu devo 4, pago 3, eu continuo devendo 1. Sinais diferentes, a gente faz a subtração dos valores, ficando o sinal do maior, lá dos números inteiros que a gente viu, menos 1/3. Então, lembre, substituir e calcular o valor numérico ali da expressão, tá? Lembrando, principalmente vai envolver várias operações e a gente tem que lembrar que a utilização dos parênteses é muito importante. Continuando com alguns exemplos, mas agora envolvendo duas ou mais variáveis, tá? Segue o mesmo esqueminha, mas agora a gente só tem que prestar atenção de qual variável substituir e qual o seu valor, tá? Bom, determine o valor numérico de x mais 2y quando x é igual a menos 1 e y é igual a menos 13. Então, é exatamente isso aqui que a gente tem que tomar cuidado. No lugar do x, a gente vai trocar por menos 1. No lugar do y, por 3. Então, vamos pensar. Nós temos aqui a nossa expressão. X mais 2 vezes y. Lembrem, coeficiente multiplicando a minha variável, tá? Não esqueçam disso. Bom, agora, no lugar do x, o menos 1. Então, eu coloco aqui menos 1. Não existe nenhum número, nenhum sinal. Então, na verdade, aqui não precisa botar os parênteses, tá? Só substituir. Mais 2 vezes 3. 3 positivo ali. Também não precisa dos parênteses. Agora é só resolver, ou seja, o menos 1 mais 2 vezes 3, 6. Lembrem-se que é primeiro a multiplicação, depois ali soma e subtração. Menos 1 mais 6, sinais diferentes eu vou subtrair, ficando o sinal do maior, ou seja, mais 5. Então, olha só. Mesmo quando tem duas variáveis, nós temos que substituir cada uma com o seu correspondente. Então, no lugar do x, menos 1. No lugar do y, 3. Nós temos a nossa expressão numérica e aí encontramos o nosso valor numérico. Tá? No exemplo B, nós temos xy mais 3z, quando x é igual a menos 2, y é igual a menos 4 e z igual a menos 5. Então, nós temos ali 3 variáveis para substituir. Nossa expressão é x vezes y mais 3 vezes z. Lembrem-se, multiplicação, tá? Por isso que era importante a gente saber identificar os fatores que compõem, que multiplicam cada termo, beleza? Se não lembram, voltem lá no vídeo da aula passada. Bom, agora nós temos que substituir. Menos 2 para o x, menos 4 para o y, menos 5 para
Z. Então, nós temos aqui, ó, menos 2 vezes menos 4, tá? XY, mais 3 que multiplica o Z. E agora sim, todos precisam ali dos parênteses para auxiliar, para não ficar aquela estranheza, né, de escrita e resolução. Bom, menos vezes menos, mais 2 vezes 2, 2 vezes 4, 8. Mais vezes menos, menos 3 vezes 5, 15. Lembre-se que eu posso fazer esses dois blocos de resolução, porque são dois termos separados ali da minha expressão. E agora, mais 8 menos 15, sinais diferentes, eu vou subtrair e ficar com o sinal do maior. Então, menos 15 menos 8, 7, menos 7. Então, vocês podem perceber que, mesmo nas formas mais simples, como nas mais complexas, o segredinho é substituir corretamente e resolver ali as operações com todo o conhecimento que a gente viu até então, envolvendo ali potência, números inteiros, frações, tá? Tudo vai ser agora aplicado e vai afunilar nos conhecimentos de valor numérico dentro aqui das expressões. Certo, turma? Então, revisem, né? Façam as atividades e uma boa aula. Até mais!